Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, eu sou um médico de família, trabalho como teleconsultor no programa Telesaúde RS e hoje então estou aqui com vocês para dar seguimento na Operação Inverno, né, nessa série de palestras ou de web palestras, né, que o Telesaúde vem desenvolvendo para falar sobre temas que são mais frequentes nessa época do ano. E hoje, então, eu vou conversar com você sobre o diagnóstico e estadiamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. A questão de diagnóstico e avaliação de crise vai ser feita numa avaliação posterior, até porque essa avaliação não fica muito extensa, então hoje vamos falar especificamente sobre essa parte mais inicial, o diagnóstico e estadiamento. Então, esse é o roteiro que a gente vai seguir na aula de hoje. Então, falando primeiro um pouco sobre o que é o DPOC, o impacto, e depois, efetivamente, sobre o diagnóstico e o estadiamento. Então, o que é o DPOC? Então, o DPOC, então, essa é uma doença, né, pulmonar crônica, prevenível e tratável, caracterizada pela limitação do fluxo aéreo, que é parcialmente reversível e geralmente progressivo, né? Essa é a grande diferença em relação ao diagnóstico de asma. A gente vai falar um pouco mais sobre os diagnósticos diferenciais mais no fim da apresentação, mas a relação do DPOC com a asma é essa, né? A asma é uma doença onde a limitação do fluxo aéreo é normalmente reversível e que não é progressiva, né? Não há destruição progressiva do parênquima, ao contrário do DPOC. Então, as alterações, né, e os sintomas relacionados ao DPOC, eles basicamente estão relacionados a dois processos patológicos, né, a bronquite crônica, que é então essa doença dos pequenos brônquios, e o enfisema, que é a destruição do parênquima pulmonar, né, efetivamente. Na imagem à direita, então, a gente tem, né, os dois estigmas de paciente com DPOC, né, o paciente bronquítico e o enfisematoso, né, é muito difícil que a gente pegue, né, na verdade a maioria dos pacientes acabam misturando esses dois componentes, né, muito difícil, que é mais raro que a gente pegue um paciente que tem um componente mais exclusivamente bronquítico ou exclusivamente enfisematoso. A bronquite crônica é definida como a presença de tosse e expectoração na maioria dos dias da semana, né, ou na maioria dos dias por no mínimo 3 meses ao ano, durante 2 anos consecutivos. E o enfisema pulmonar é definido como o aumento dos espaços aéreos distais ao bronquilo terminal com destruição das paredes alveolares. Então, na imagem à esquerda, vocês podem ver, então, acima o processo da bronquite crônica, né, essa inflamação crônica com secreção dentro do bronquilo, né, e então toda essa limitação do fluxo aéreo. E abaixo a gente tem um enfisema, então, né, como a gente pode ver, então, um aumento do espaço aéreo com a destruição da parede do alvéolo. Então, por que é importante a gente estar atento à questão do DPOC, né? Pensando em qual o impacto desse problema na vida dos pacientes e na nossa sociedade. Então, o DPOC, analisado como patologia isolada, ou se a gente for analisar patologias isoladas, né, e não causas relacionadas a sistemas do corpo, o DPOC como doença é a terceira causa de morte no Rio Grande do Sul. Além disso, existe uma alta morbidade com grande impacto individual e social, né? A gente sabe que os pacientes, principalmente, né, seja ou nos meses mais frios do ano, os pacientes que estão mais graves ao longo de todo o ano, eles têm muitas vezes várias exacerbações com necessidade de internação, alguns pacientes com internação e necessidade de ventilação mecânica, então com um custo importante para o sistema de saúde, sem falar no impacto que na saúde das pessoas e o que as pessoas deixam de produzir em função, né, de estarem acometidas por essa doença. E é uma doença com uma prevalência também importante, né? A gente vê que acima dos 40 anos, uma prevalência entre 7% a 20%, né? De qualquer forma, uma prevalência bastante importante aí no nosso meio. Então, como é que a gente faz o diagnóstico do DPOC? O diagnóstico do DPOC
Ele é clínico, basicamente. A gente vai fazer em adultos acima de 40 anos que apresentarem os sinais e sintomas sugestivos de DPOC, quais sejam, né? Dispneia, que normalmente é uma dispneia progressiva, persistente e que piora ao realizar atividade física. Tosse, que usualmente é uma tosse persistente, mas que pode ser intermitente e não produtiva, principalmente nos quadros iniciais de DPOC. Expectoração crônica, que daí então pode ser de qualquer padrão, né? Ela não precisa ser necessariamente a expectoração com aspecto purulento, né? Às vezes o paciente pode ter uma expectoração esbranquiçada ou hialina, que mesmo assim, né, significa que ele tem um processo de bronquite crônica acontecendo ali com produção de secreção. E essa história, né, história de exposição a fatores de risco, isso é muito importante no diagnóstico do EPOC, né, seja, e é o que a gente mais lembra, né, a questão do tabagismo e da fumaça do tabaco, mas também a gente precisa lembrar, principalmente, né, no interior, né, em lugares mais afastados, ou dependendo da história ocupacional do paciente, a questão de exposição à fumaça de combustível, de poeira, ou de qualquer produto químico inalado. E também a história familiar de DPOC, surgindo aí como uma questão que nos leva a pensar no diagnóstico. Então, sempre que possível, ao suspeitar do DPOC, a gente vai solicitar uma espirometria, que vai nos ajudar tanto na confirmação diagnóstica, quanto na classificação da gravidade dos pacientes com DPOC. Então, essa relação do VF1 com a capacidade vital forçada, né, menor do que 7, então, né, que é essa expiração que o paciente faz, do total da inspiração dele, o que ele vai conseguir expirar rapidamente em 1 segundo. Então, se essa relação for menor do que 7, após o uso do broncodilatador, isso é importante, né, na execução da espirometria, isso vai indicar que ele tem uma limitação persistente, né, no caso, é a limitação irreversível ou parcialmente irreversível do fluxo aéreo, e isso é o que vai confirmar, então, o diagnóstico de DPOC. A espirometria é um exame que, até então, ou em muitos, no cenário, né, do nosso Sistema Único de Saúde, em muitos municípios, ela pode ser um exame de difícil acesso. Pensando nisso, então o Telesaúde RS desenvolveu esse projeto que é o Respiranet, que é um serviço de telediagnóstico para doenças respiratórias crônicas através de espirometria. Como é que funciona isso, então? Então, o médico ele vai entrar no site do Telesaúde RS, né, esse site que vocês estão vendo aí, lá vai aparecer essa janela, né, com o link para o Respiranet, e onde ele vai preencher um formulário, que é um formulário onde vão constar informações tanto do paciente quanto do médico. Esse formulário ele pode ser impresso e preenchido em papel, mas posteriormente ele vai ter que ser digitado no formulário online. Então, essa questão do formulário de papel é só, às vezes, né, para facilitar, o médico pode ter alguns formulários de papel no seu consultório, onde ele faz o preenchimento manual e entrega para alguém, ou ele mesmo depois, pode fazer, então, pode passar esses dados do formulário de papel entrando no site, passando para o formulário online. Então, aonde a gente tem disponível no Rio Grande do Sul os espirômetros? Então, a ideia, os espirômetros, né, já estão disponíveis em toda a macro-região missioneira, que no caso o espirômetro está em Santa Rosa, né, mas já está disponível para todos os municípios. Na região de Porto Alegre, né, na macro-região metropolitana, também já está disponível para todos os municípios, o espirômetro fica em Porto Alegre. Na macro-região dos vales também já está disponível para toda a macro-região e o espirômetro se localiza em Santa Cruz. E provavelmente em Passo Fundo também já deve estar funcionando para toda a região macro-norte, onde o espirômetro está em Passo Fundo. A questão de transporte dos pacientes, a partir do momento que o médico preenche o formulário e encaminha esse formulário para o Telesaúde RS, então o exame vai ser agendado
pela nossa equipe, e toda a questão de transporte, a princípio existe já uma amarração feita com as secretarias municipais de saúde para que esse paciente seja transportado para as cidades onde o espirômetro está localizado e faça o exame. Então, o exame vai ser agendado pela equipe, o paciente vai fazer o exame, esse exame, então, o laudo vai ser transmitido para um pneumologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai avaliar esse laudo, vai avaliar esse exame, vai emitir o laudo, e o laudo, então, é mandado por e-mail para o médico solicitante. A ideia é que, em pouco tempo, né, vocês viram que ainda não está disponível para todo o Rio Grande do Sul, mas a ideia é que todo o Rio Grande do Sul esteja, né, todas as macro-regiões estejam com um espirômetro, para que todos os municípios tenham acesso. Né? Então, conforme, né, aqueles municípios que ainda, no Rio Grande do Sul, que ainda não têm acesso, eles podem aguardar, podem ficar de olho no site do Telesaúde, que conforme novos espirômetros forem sendo disponibilizados, então isso vai ser divulgado no site do Telesaúde. Então, quais pacientes têm indicação de fazer a espirometria através do Respiranet? Então, como a gente estava falando, avaliação diagnóstica inicial de pacientes com suspeita de DPOC, pacientes com DPOC diagnosticado e que não melhoraram após o início do tratamento clínico otimizado, pacientes com DPOC estável para segmento, e aí o segmento a gente está falando de no mínimo 2 anos entre cada espirometria, e pacientes tabagistas com mais de 45 anos, né, para avaliação de um quadro de obstrução pulmonar inicial. Aqui a gente está falando das indicações relacionadas ao DPOC, né, pacientes com asma ou outras doenças pulmonares que têm indicação de espirometria. No site do Telesaúde vocês podem identificar quais são as outras indicações. Antes da gente falar sobre, né, os outros exames de investigação, eu gostaria também só de deixar registrado, né, as contraindicações ao exame da espirometria, que é importante que também vocês saibam ao pensar, né, na indicação da espirometria. Então, obviamente, pacientes que têm hemoptise, né, o exame não deve ser feito, né, na verdade, a investigação se dá por outros caminhos. Pacientes com angina recente, com histórico de descolamento de retina, em crise hipertensiva, edema pulmonar ou aneurisma de aorta torácica. Então, pacientes que possuem essas condições não devem fazer espirometria. Então, voltando então agora aos exames complementares. O raio-x de tórax contribui muito pouco para o diagnóstico. Pode ser importante no diagnóstico diferencial de outras pneumopatias. Então, às vezes, né, quando a suspeita ou se pensa no diagnóstico de DPOC relacionado a bronquiectasia ou doença infecciosa, ou fibrose pulmonar, alguma coisa nesse sentido, talvez até, ou talvez não, daí o raio-x tem o seu papel. Mas para o estabelecimento do diagnóstico do DPOC, normalmente é de pouco valor. Então, como eu disse, né, no início da apresentação, claro que a gente sempre tem que ter em mente os diagnósticos diferenciais das doenças pulmonares, pensando principalmente em quê, quando a gente está falando dos sintomas do DPOC. Então, o DPOC, com essa história que a gente já comentou, de início após os 40 anos, sintomas lentamente progressivos, história de exposição ao tabaco, dispneia durante os exercícios e alimentação, que é praticamente irreversível na espirometria. A asma. Então, normalmente com início na infância, o paciente pode até, depois na idade adulta, voltar com sintomas, mas com um histórico na infância, né, de sibilância, né, de ter que usar bombinha, com uma variabilidade de sintomas ao longo do dia, né, piora normalmente à noite, né, com pior dos sintomas, né, ou no início da manhã. Paciente com história de rinite alérgica ou de eczema tópico ou história familiar de asma. E que na espirometria, então, tem a melhora dos sintomas ou da exacerbação com broncodilatadores. Diagnóstico com insuficiência cardíaca congestiva, a gente vai pensar, né, mais insuficiência cardíaca no paciente, então, que vai ter os estertores nas bases, e tem a dispneia paroxística noturna, autopneia, edema de membros inferiores, engurgitamento jugular, hepatomegalia, né, os pacientes que já têm, então, insuficiência cardíaca direita, o raio-x de tórax com aumento da área cardíaca,
e a espirometria revela a redução do volume sem obstrução. Pacientes com bronquiectasia, então, podem ter a expectoração diária, que também acontece no DPOC, mas com um histórico de, muitas vezes, né, de infecções, né, pulmonares repetitivas, né, crepitação grosseira na ausculta pulmonar, e o raio-x e a tomografia, então, com a dilatação brônquica, o espessamento da parede brônquica, né, às vezes mais localizado. E tuberculose, que também é uma condição importante da gente sempre lembrar no diagnóstico diferencial de tosse, que pode acontecer, então, em qualquer idade, e em crianças, né, muitas vezes na forma miliar. O raio-x de tórax, mostrando infiltrados pulmonares, cavitações ou linfonodomegalia. No caso, a confirmação, é necessária a confirmação microbiológica e locais. Sempre quando a gente pensa em tuberculose, é importante pedir um anti-HIV, né, e pensar também em tuberculose em pacientes que são contatos de outros pacientes com tuberculose ou pacientes que têm HIV ou alguma imunodeficiência. Então, feito o diagnóstico, como é que a gente classifica o paciente? Normalmente a gente faz essa classificação combinada, que leva em consideração tanto os achados da espirometria, quanto os sintomas do paciente. Então, os sintomas, eles são graduados numa escala de 0 a 4, através dessa escala, que é a escala MRC, que vai, então, né, a gente vai vendo, né, o paciente, falta de ar, só exercício intenso, daí, progressivamente, até ter um esforço pequeno, um esforço, né, um pouco maior, até chegar, né, no nível 4, que é aquele paciente que não consegue sair de casa por causa da falta de ar. E a espirometria, então, a gente vai olhar o VF1, né? De acordo com a tabela, né? Existe a tabela do previsto para o paciente, de acordo, né, com a sua idade, a sua altura, que, então, dependendo do previsto, ele também vai receber um estadiamento aí de gravidade. Então, juntando a classificação espirométrica, junto com a avaliação da dispneia através da escala MRC, a gente vai classificar o paciente em 4 categorias, né? A, B, C, D e E, que daí então classifica o paciente com baixo risco, e esse risco é o risco, né, principalmente de exacerbação, quando a gente está falando no risco, ou de uma exacerbação mais grave, né, e de ter também pacientes que já têm uma obstrução mais grave, mas também os sintomas, que às vezes o paciente pode ter, por exemplo, um alto risco, mas no dia a dia esse paciente é um paciente pouco sintomático. Então essa classificação combinada nos dá uma informação um pouco mais qualificada. Não tenho acesso à espirometria. Como a gente disse, né, a espirometria sempre que possível ela deve ser feita, mas se eu não tenho como, eu posso, né, tentar fazer uma aproximação, né, dos achados da espirometria, combinando também um pouco da escala MRC, e classificar o paciente também nos mesmos grupos A, B, C, D e E. Então, o grupo A é o paciente que tem tosse crônica e expectoração, tem falta de ar ou apressar o passo, ou subir um lance de escada ou subir uma ladeira leve. Paciente grupo B, que anda mais devagar do que pessoas da mesma idade, ou que precisa parar para respirar quando anda no próprio passo. E apresenta exacerbações eventuais. O paciente do grupo C necessita parar para respirar antes de andar 100 metros ou após alguns minutos de caminhada. E tem exacerbações frequentes com impacto já na qualidade de vida. E o paciente, né, do grupo D, então aquele que não sai de casa devido à falta de ar, que já tem aquela insuficiência respiratória crônica, corpo pulmonar. Então, essas foram as referências que eu utilizei para elaborar minha apresentação. Como eu disse, né, hoje a gente vai falar mais só do diagnóstico e estadiamento, utilizando principalmente o GOLD, né, que é a referência mundial mais utilizada, né, mas também no caderno de doenças respiratórias crônicas e do Ministério da Saúde, e o livro de medicina ambulatorial, aqui do Rio Grande do Sul, fazendo um pouco de propaganda, então, né, sobre as próximas apresentações da Operação Inverno, que vão acontecer. Então, no dia 15 de julho, na semana que vem, o ACS é a pessoa com asma e DPOC, então qual o papel do ACS nesse contexto?
No dia 18 de julho, o tratamento do DPOC, que foi aquilo que eu combinei com vocês, dando seguimento à apresentação de hoje. E também no dia 23 de julho, o monitoramento clínico dos pacientes com asma e DPOC. Então essas são as próximas apresentações. Se preparem aí, coloquem nas suas agendas, liberem aí uns 30, 40 minutos para que toda a equipe possa participar. Esse então é o contato do Telesaúde. Eu agradeço a vocês e fico à disposição agora para alguma dúvida que vocês possam ter.